É muito interessante, ele falou mestre, aliás, bom mestre. O que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? Eu acho muito interessante essa pergunta desse jovem, porque primeiro ele era rico, e segundo ele sabia que era rico, e terceiro ele sabia que ele conhecia as leis, e quarto ele vivia as leis. Então, quando o jovem pergunta para Cristo, quando nós fazemos uma pergunta para alguém, o que se espera? O que se espera quando nós fazemos uma pergunta para alguém? É exatamente o que eu estou esperando agora, na minha pergunta. O que se espera quando se faz uma pergunta para alguém? Uma resposta. E é interessante que Cristo não responde, Cristo dá uma pergunta para ele de volta. Bom mestre, o que eu faço para herdar a vida eterna? Ele fala assim: quem é bom? Se não só um que é Deus. Jesus fala: você conhece os mandamentos? Sim, mestre, eu conheço os mandamentos. Jesus fala: guarde-os. Ele fala: mas eu guardo os mandamentos desde a minha infância. Amigos, o que esse jovem queria? Ele queria herdar a vida eterna. Eu acho interessante esse anseio do coração de um jovem, porque normalmente uma das coisas valiosas que o jovem tem é a certeza de sua eternidade. O jovem, ele sabe que ele é infinito, é por isso que muitas vezes nós somos frenéticos. E eu falo nós porque eu sou jovem ainda. Bom mestre, o que eu faço para herdar a vida eterna? Ele fala: quem é bom senão Deus? Guarda os mandamentos. Isso, apaga essa luz aqui, obrigado. Eu estou sentindo o sol do Saara. Ele devolve a pergunta e fala: bom, é só, não precisa apagar tudo, senão vai parecer o Batman. Isso tá bom, tá bom. O pessoal já está indo embora, se apagar as luzes eles vão mesmo. Isso, tá bom, beleza. Eu acho muito interessante o que Jesus diz para ele, porque ia ser muito fácil Jesus dizer para ele o que ele precisava. Jesus sabia o que ele precisava, mas o jovem ainda não sabia. E Jesus sabia o que era. E aí Jesus fala assim: falta apenas uma coisa para você dar a vida eterna. Ah, como eu gosto desse negócio de falta só uma coisa. Quando eu estou em casa e minha esposa fala assim: só falta uma coisa para terminar a limpeza da casa. Fico feliz. Só que às vezes essa uma coisa que falta é mais importante do que tudo, todas as demais coisas. Jesus sabia que aquilo que faltava para o jovem era mais importante do que tudo. Jesus não podia falar o que era, mas Jesus deu uma pista para ele. Jesus foi dando pistas para ele. Você quer saber o que lhe falta? Não é bom assim? Eu gosto quando as pessoas chegam, os jovens, algum jovem chega a mim, já aconteceu várias vezes: pastor, estou namorando. A pessoa é muito legal, mas só tem um problema. Só tem um defeito. Eu já falo logo, não quero nem saber. Casa. Já falo logo. Se só tem um defeito, casa. É fácil achar um homem que só tem um defeito? Não. Casa, porque é uma raridade um homem que só tem um defeito. Provavelmente é só ele e eu. Só falta uma coisa. E aí Jesus diz para ele assim: quer saber? Eu não vou te falar o que é, mas eu vou te dar uma pista. Pega tudo que você tem, dá aos pobres e me segue. E agora, o que acontece? O livro de Marcos vai falar que o jovem, entristecendo, saiu contrariado. Falta só uma coisa. O que Jesus precisava despertar no coração daquele jovem é o que faltava na vida dele. Era o aspecto mais importante. Ele podia fazer tudo, mas faltava só uma coisa. E a grande questão não é a quantidade do que falta, mas é o que falta. E o que faltava era a essência profunda de uma verdadeira entrega, de um verdadeiro relacionamento com Ele. Quer ver que eu vou mostrar o que é? Vende tudo e me segue.
E deixa eu contar uma máxima para vocês. Normalmente, aquilo que nos falta é resultado daquilo que nos sobra. Porque o jovem sabia claramente quem era. O jovem sabia claramente o que fazia, mas ele não sabia o que ele não era e o que ele não fazia. Porque muitas vezes, quando nós nos contentamos com aquilo que fazemos, entregamos, apresentamos como resultado, isso muitas vezes ofusca a realidade daquilo que nos falta. E Jesus está querendo dizer para ele nesse momento: falta uma coisa, mas eu vou te contar um segredinho. O que lhe falta é resultado do que lhe sobra. Não é assim? Normalmente, o aspecto mais perigoso da vida de um cristão jovem é aquilo que ele é mais forte. Isso acontece na Bíblia de Moisés. Moisés era um homem manso, pacificador. Onde que ele cai? Justamente na impaciência. Moisés era paciente, aguentava o povo falando e repetindo. E onde que ele cai? Na impaciência. Deixa eu deixar um segredo para vocês essa noite, eu vou terminar com isso. Normalmente o que nos falta é resultado daquilo que nos sobra. Normalmente o maior risco da vida de um cristão de um jovem, está justamente naquilo que ele é mais forte. Porque justamente onde nós somos mais fortes, nós temos a segurança e não protegemos tanto. É justamente naquilo que nós consideramos de maior força, de maior poder da nossa parte, que a gente negligencia. Não precisa, nós somos fortes. O que nos falta geralmente é resultado daquilo que nos sobra. E o que sobra na vida de um jovem? Sabe o que sobra na vida do jovem? A certeza de que eles são imortais. A certeza de que nada acontece. Eu não sei vocês, mas eu tinha essa ideia. Por isso que eu fazia as loucuras que eu fazia. Eu sou super-herói. A gente não pensa na finitude da vida. A gente não pensa na realidade da eternidade. A gente não pensa no sacrifício. Por quê? Porque eu não preciso de salvação. O que me falta é resultado daquilo que me sobra. Você já percebeu que normalmente as pessoas mais intemperantes são as mais saudáveis? E eu vou falar assim, por enquanto, pelo menos. É a que tem mais saúde, que tem menos cuidado com o que faz da vida. É uma realidade. Nós damos menos atenção para aquilo que nos sobra. E o jovem tem de sobra juventude, força, vitalidade. Isso é um grande risco. Por quê? Porque ele pode negligenciar, e esse pode ser o ponto fraco dele. Ele pode negligenciar a necessidade da salvação. Porque se eu estou bem, se eu sou forte, eu não preciso de salvação. E aí, nesse momento, é a hora que a nossa fragilidade se mostra. Certa vez eu viajei para Guiné-Bissau e eu vivi uma experiência que eu quero compartilhar com vocês. Lá eu vivi muitas experiências e não tive coragem de viver aquilo que eu vivi lá. Porque lá a gente, não sei, parece que o Espírito nos toma. Guiné-Bissau é um lugar de muito espiritualismo. Eles adoram o Irã. Tem idolatria muito forte em Guiné-Bissau. E eu cheguei lá e conheci os jovens. E quando eu falava de Deus para eles, mas era tão interessante porque eles estavam fragilizados. Eles necessitavam de salvação. Jovens que comiam uma vez por dia. Jovens que não tinham luz elétrica no país. Jovens que não tinham nem saneamento básico. E eles ouviam falar de Deus e falavam assim: o que a gente precisa fazer para que Ele venha? Eu falei: a gente tem que pregar, a gente tem que anunciar. E eles falavam assim: então vamos, 6 horas da manhã a gente estava indo pregar, visitar as comunidades e pregar. E um dia nessas visitas eu chamei muitas pessoas. Eu fui falar num campo de futebol, de areia, não tinha luz elétrica. Quando ficava à noite não tinha luz nenhuma, a gente colocou um gerador a gasolina. E aí eu fazia isso todas as noites. E esse gerador dava luz, a gente colocava a projeção no muro. E aí a gente saía pregando, né? E ficava pregando, falando e tal. E tinha um intérprete, né? Eu estava me sentindo Mark Feeling, porque eu estava falando em português e o meu intérprete falando em crioulo, e era o dialeto deles, e eles estavam ouvindo, e eu estava pregando.
teve uma das noites que a gente estava montando as coisas e no finalzinho do dia, assim, no finalzinho da tarde, ainda estava um pouquinho claro, a gente viu uma nuvem bem carregada se aproximando. Os jovens de Guiné-Bissau olharam para mim e falaram assim: pastor, vamos desmontar porque vai chover forte aqui no campo. As pessoas que estavam lá, o campo estava repleto, as pessoas começaram a ir embora. E eu peguei o microfone, vendo aquela situação, peguei o microfone e falei: gente, peraí, não vai embora. Aí a pessoa ficou meio assim, né? Vai chover, vai, não, pastor, vai chover, a gente tem que desmontar, não dá. Eu falei: não vai embora, eu vou orar e o Deus que criou o céu e a terra não vai deixar chover. Minha esposa ao lado falou assim para a pessoa: ele enlouqueceu, o dinheiro foi picado por alguma coisa. E nesse momento eu fiz uma oração, mas eu disse assim: Senhor, eu preciso falar quem o Senhor é. Hoje é o dia que eles vão te conhecer. Por favor, não deixe chover. As pessoas que estavam do meu lado, que estavam me ajudando, falaram assim: pastor, não tem jeito, essa chuva a gente sabe, vai molhar tudo, computador, tudo. Eu falei assim: falei, está falado, agora. Comecei a pregar. Chegou um determinado momento que eu me dei conta de que as pessoas estavam se distraindo no campo. Por quê? Porque vocês já viram aquelas chuvas de verão que você está olhando, ela está chovendo ali na frente e você está aqui no lugar seco. E eu estava no campo e eu percebi que as pessoas estavam meio alvoroçadas, e aí eu parei e olhei e vi essa cena. No campo, para lá tinha uma nuvem, a nuvem carregada estava ali, a chuva estava caindo ali atrás do campo. E eu fiquei impressionado, continuei pregando. Passado mais algum tempo, percebi que a nuvem começou a rodear, choveu ao lado do campo. Minha esposa estava do meu lado, começou a chorar. E eu vendo a nuvem atrás, aqui do lado, e uma coisa incrível aconteceu. Choveu atrás do campo, choveu do lado do campo, e não choveu no campo. Amém. Não tinha uma gota de água no campo. Eu parei o que eu estava falando e falei o seguinte: esse é o Deus que eu vim apresentar para vocês. O Deus que é o Criador do céu e da terra, que governa o tempo. É esse Deus que vai salvar vocês. E eu sabia que aqueles jovens que estavam ali, aquelas pessoas que estavam ali, elas precisavam da salvação. Porque elas olhavam para mim todos os dias e falavam assim: pastor, quando ele vai voltar? E eu me perguntei: mas por que você quer que ele volte? Porque eu quero comer 3 vezes no dia. Imagina para mim, chegando no Brasil como foi, a gente jogando comida fora. Passada essa cena, eu fiquei muito emocionado e falei: mas eu tive uma coragem de fazer uma coisa que eu jamais faria aqui no Brasil. Orar a Deus para que não chovesse, assim, me expondo diante de um público de pessoas. E aí no dia seguinte, a médica que foi com a gente chegou assim: pastor, eu fiz uma loucura. Eu falei: fala, que depois da minha... Ela falou assim: a gente foi visitar uma comunidade, tinha um jovem que estava com os 2 rins parados. Ele estava inflado, deformado, e nós, estavam em 3 médicos, nós temos 3 dias para ele, não tem diálise, não tem o que fazer. Era um jovem de 12 anos, iria morrer. E eu falei: o que você fez? Ela falou: a gente não tinha o que fazer. E eu estava indo embora, e aí me deu um estalo, eu voltei e falei assim: mãe, deixa eu falar uma coisa, eu como médica, eles como médicos, nós não podemos fazer nada, mas a gente veio aqui por causa de um Deus que pode curar o seu filho. Você acredita? A mãe ficou assim, ela falou: então vamos fazer o seguinte, se Deus, eu vou orar, se Deus curar o seu filho, você vai parar de servir a Irã e vai servir a Deus. Aí a mãe falou: tá bom. E a médica fez a seguinte oração: Deus, cura, porque nós médicos não podemos curar. Amigos, os 2 rins desse jovem estavam parados. Ele estava deformado, inchado, já não estava indo ao banheiro urinar há alguns dias já. Os médicos já não tinham perspectiva boa, não tinham o que fazer. Era diálise só, e não tinham o que fazer isso naquele lugar. Aí ela falou: tá vendo o que eu fiz, pastor? O que eu fiz? E me deu um calor no coração depois do que eu tinha vivido. Eu falei assim: irmão, ontem Deus segurou a chuva. Eu tenho uma coisa gostosa, não sei qual, mas eu tenho a sensação que ele vai curar o Beto. Beto era o nome do rapaz. Passou uma semana, estávamos nós no nosso centro de pregação. Aí chega a mãe com o Beto andando. O Beto não andava mais. Ele chegou andando assim. Aí a gente olhou, parou. Aí eu já vi um já começou a chorar, o outro já começou a chorar. Eu olhei: o que está acontecendo? Ele falou assim, a mãe chegou e falou assim: que lá eles nos chamam de branco e a gente chama ele de preto. É assim que a gente se trata lá. E isso é
aceita, é cordial e tudo mais. Aí ela trouxe e falou assim: eu vim trazer, naquele sotaque de português de Portugal, falou: eu vim trazer o meu filho para o Deus dos brancos, porque ele curou o meu filho. O Beto, a gente recebe notícia, o Beto, a última notícia que eu recebi, eu fui para lá em 2012, 2014, o Beto estava com 14 anos de idade, estava crescendo, estava jogando bola, hoje é um rapaz adulto, está vivo. Quando eu voltei de Guiné, eu falei: Deus é real, mas Ele sabe que na minha vida só falta uma coisa, e a coisa que falta na minha vida, normalmente é o resultado daquilo que me sobra. Porque o que me sobra me faz sentir forte. E isso é a minha incrível fragilidade. Deixa eu te perguntar: se você fosse o jovem hoje diante de Cristo, e Cristo falasse assim: lhe falta uma coisa, o que na sua vida hoje é tão forte que você negligencia? E isso pode ser a sua real queda espiritual. Deus, Ele precisa mostrar para você que você é frágil o suficiente para necessitar a salvação dele todos os dias da sua vida. Porque quando isso sai da nossa mente, acabou o cristianismo. Nós jovens somos infinitos, temos saúde. Cuidado, talvez seja nesse ponto sua maior fragilidade. Talvez seja nesse ponto que você vai sair contrariado da presença de Cristo. Nós precisamos da salvação dele. Ele é um Deus real. Ele é um Deus que faz milagres no céu e na terra. Ele é um Deus que cura ainda hoje. E essa realidade pode ser verdade na sua vida. Ele só precisa mostrar para você o que é que está faltando como resultado do que está lhe sobrando, para que Ele convença o seu coração e você saiba que você precisa dele. Que Deus abençoe você. Que bom que você ficou até agora. Foi uma tardia mesmo, mas eu tenho certeza que sua semana vai ser diferente depois dos louvores, depois das peças, das músicas, das mensagens, do batismo. A minha oração é que o Espírito Santo conduza você e que Ele revele a você não só as suas fraquezas, mas que Ele revele a você as suas forças, para que você não negligencie, para que, se for essa a única coisa, você entregue a Cristo e fale: Senhor, está aqui, porque a salvação, a vida eterna é mais importante. Quer orar comigo? Fique em pé. Pai amado, nós estamos vivendo um momento muito especial nessa tarde, Senhor. Passarmos horas com o Senhor, louvando, interagindo, nos abraçando, Senhor. Quanto tempo que a gente não faz isso? Parece que a vida está tão corrida, a vida está tão cheia de coisas. Talvez aquilo que nós temos mais força, talvez seja a nossa maior fragilidade. Nos ensina, nos mostra que nós precisamos da salvação, assim como aqueles jovens, aquelas pessoas de Guiné-Bissau. Não importa a circunstância, mas nos revele, Senhor, a nossa força, para que a gente entregue ela ao Senhor e o Senhor nos salve. Nos dá paz ao seu coração e a certeza de Tua presença. Abençoa os jovens desse distrito, Pai, e que eles sejam conduzidos pelo Senhor, para que através da sua vida eles revelem o seu amor. Em nome de Jesus. Amém.